Os judeus forçados a trabalhar nas câmaras de gás do Holocausto. Perguntei a mim mesmo onde está Deus. Nos campos de extermínios criados pela Alemanha nazista como Auschwitz-Birkenau, uma unidade especial de prisioneiros judeus chamada Sonderkommando foi encarregado de guiar outros judeus para a câmara de gás e de remover e cremar seus corpos. Pelo menos 1,3 milhão de pessoas foram enviados para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau durante a guerra. Quase 90% eram judeus. Aviso: esta reportagem contém imagens extremamente fortes, incluindo cadáveres e descrições de assassinatos em massa. Eles eram chamados de Sonderkommandos, membros de uma unidade especial criada pelos nazistas para trabalhar em campos de extermínios como Auschwitz-Birkenau durante o Holocausto, mas eles não eram soldados alemães, nem sequer aliados. As unidades Sonderkommandos consistiam em prisioneiros judeus deportados para Auschwitz de 16 países diferentes. Seu trabalho alimentava a máquina de terra. Trabalhei nos crematórios, levava pessoas, corpos das câmaras de gás para os fornos, contou Dario Gabay, o ex-prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz. Foi uma das últimas testemunhas oculares da chamada solução final, o plano nazista para erradicar o povo judeu da Europa, que culminou no assassinato de 6 milhões de judeus. Dario Gabay falou sobre suas provações e instruções dedicadas a manter viva a memória do Holocausto, como a USC Shoah Foundation em novembro de 2018. O complexo de Auschwitz-Birkenau é o local do maior assassinato em massa da história da humanidade. Estima-se que 1,1 milhão de pessoas foram mortas, das quais mais de 90% eram judeus. Este número é maior do que as perdas sofridas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos durante toda a guerra. Auschwitz-Birkenau foi finalmente libertado pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1947. Esta data é agora lembrada como o Dia da Memória do Holocausto. Corte de cabelo. Cabelo coletado das mulheres assassinadas em exposição do Museu de Auschwitz-Birkenau. Os membros do Sonderkommando eram forçados a ajudar no processo dos assassinatos. As unidades paramilitares da elite de Hitler, conhecido como SS, eram responsáveis pela execução propriamente dita. Antes de os corpos serem cremados, os Sonderkommandos tinham que realizar uma busca das cavidades das vítimas à procura de implantes, como dentes de ouro e objetos de valor escondido. Gabay tinha a tarefa específica de cortar e recolher os cabelos das mulheres assassinadas. Décadas depois, ele relembrou como se sentia ao conversar com uma organização americana dedicada a entrevistar sobreviventes do Holocausto, a USC Shoah Foundation. Perguntei a mim mesmo como posso sobreviver. Onde está Deus? Contou Gabay. Um polonês disse que para se manter forte levou esse conselho a sério. Ele disse a mim mesmo: eu sou um robô, reticências. Feche os olhos e faça o que tiver que ser feito sem perguntar muito, acrescentou. Depoimentos. Em 1993, Gideon Greif levou israelenses que foram Sonderkommandos e seus familiares a Wall Street e Birkenau e gravou seus depoimentos pessoais lá. Na década de 1980, o historiador do Holocausto, baseado em Israel, Gideon Greif, começou a pesquisar sobre os Sonderkommandos. Greif documentou a experiência de 31 Sonderkommandos em seu livro sobre ele, Wept without tears, Choramos sem lágrimas, em tradução livre. Um dos Sonderkommandos
documentados por Grey foi Yaakov, irmão de Dario Gabai. Yaarov viu dois de seus primos chegarem à câmara de gás. Ele os instruiu a se sentarem perto de onde o gás era liberado para que tivesse uma morte rápida e indolor. Por que eles deveriam sofrer tanto? Explicou ele mais tarde a Grave. Uma das 3 fotos clandestinas tiradas por uma unidade de Sonderkommandos mostra mulheres judias correndo em direção à câmara de gás. Joseph Sacker foi o primeiro Sonderkommando que Grave conheceu em 1986. Sacker era frequentemente destacado para trabalhar no local onde as mulheres eram obrigadas a se despir. Virava minha cabeça para outra direção e me certificava de que elas não ficassem muito constrangidas, disse Sacker a ele. Shaul Chassam revelou por sua vez que tinha que retirar os corpos dos mortos das câmaras de gás e colocá-los nos elevadores que levariam para os crematórios. Ele contou a Grave como sempre se esforçava para garantir que o corpo não fosse arrastado sobre a sujeira e os detritos do chão da câmara de gás. Outro Sonderkommando testemunhou como um grupo de crianças polonesas duas começou a cantar Shema Israel, uma oração judaica, e entrou da câmara de gás com perfeita disciplina. Vala em chamas. O Memorial do Holocausto de Israel, Yad Vashem, observa como os assassinatos aumentaram após o início da deportação dos judeus húngaros em maio de 1944. Em apenas 8 semanas, cerca de 424 mil judeus foram deportados para Auschwitz-Birkenau. O número de mortes excedeu em muita capacidade dos crematórios, mas o oficial alemão encarregado dos crematórios, Otto Ball, foi implacável e ordenou que os Sonderkommandos que cavassem varas para queimar os corpos. Uma foto clandestina tirada por um Sonderkommando mostra claramente corpos sendo incinerados de uma vala a céu aberto. Mais tarde, a imagem serviu de evidência sobre o que havia acontecido no campo. Rebelião fracassada. Normalmente, 4 a 5 corpos eram cremados juntos a forno de crematório de Auschwitz. Os Sonderkommandos recebiam comparativamente mais comidas e melhores condições de vida do que o restante dos presos, que se alimentavam apenas de sopa aguada. No entanto, o trabalho oferecia pouca proteção. Os nazistas costumavam matar os membros do Sonderkommando a cada 6 meses e convocar novos recrutas. Os nazistas aplicavam uma série de punições para provocar medo. Isso incluía fuzilamentos, jogá-los em fogueiras, tortura, espancamento e ser rolado nu sobre cascalho. Eles estavam em estado de choque constante. Viam milhares de judeus serem assassinados todos os dias. Foi um grande desafio permanecer vivo, diz Grave. Eles também eram alojados separadamente e monitorados o tempo todo. No entanto, em um determinado momento, eles reagiram em um evento conhecido como Rebelião do Sonderkommando. 2 irmãos estavam envolvidos no planejamento do levante de 7 de outubro de 1944. Foi uma revolta judaica. Uma história de coragem deveria ser escrita em letras douradas, afirmou Grave. Naquele dia, alguns prisioneiros do Sonderkommando atacaram seus guardas da SS com pedras e incendiaram um crematório. O ataque foi rapidamente reprimido e 451 Sonderkommandos foram mortos a tiros, documentando as atrocidades. Outros Sonderkommando, como Marcel Nadjari, registraram sua raiva em pedaços de papel. Não estou triste por morrer, mas estou triste por não ser capaz de me vingar como gostaria, escreveu Nadjari em novembro de 1944.
As cinzas de cada vítima adulta pesavam cerca de 640 gramas, segundo suas anotações. O judeu grego escondeu seus manuscritos de 13 páginas em uma garrafa térmica que ele fechou com uma tampa de plástico. Em seguida, colocou a garrafa em uma bolsa de couro e o enterrou. As anotações deixadas por Dad Jari e outros foram recuperadas anos mais tarde e cuidadosamente decifradas. Elas agora são conhecidas como os pergaminhos de Auschwitz. Elas fornecem informações valiosas sobre a dimensão dos crimes em busca de justiça. Grafe diz que a unidade de som de comando foi criado para confundir os conceitos de criminoso e vítima. Apenas cerca de 100 sondercomandos conseguiram sobreviver à guerra. Alguns desempenharam um papel ativo no julgamento dos crimes de guerra. Heinrich Tauber testemunhou contra o comandante da SS Otto Ball. Em diversas ocasiões, Ball jogou pessoas vivas das varas em chamas, lembrou Tauber durante o julgamento perante um tribunal militar americano. Moore acabou sendo condenado e enforcado por seu papel em uma marcha da morte. No entanto, muitos criminosos nunca foram punidos. De um total de cerca de 7.000 funcionários em Auschwitz, apenas cerca de 800 enfrentaram o poder da lei, de acordo com Auschwitz, uma série de documentários da BBC PBS. Grafe testemunhou contra supostos criminosos nazistas dos tribunais europeus, onde nazistas suspeitos ainda estão sendo julgados. Gabay acabou se mudando para Los Angeles, nos Estados Unidos, e morreu lá em 2020. Em 2015, ele fez uma visita a Auschwitz para marcar o 70º aniversário da libertação do campo. Ele contou à BBC o que fez para seguir adiante. Eu disse a mim mesmo que essa guerra iria acabar um dia, e quando ela acabasse eu poderia sobreviver e contar a história para o mundo. Essa reportagem foi originalmente publicada em janeiro de 2020.